Olá, irmãos, graça e paz. Graça e paz a todos, Deus abençoe todos os irmãos aí que estão chegando para a nossa live. Eu estou aqui no 4G, então não sei se vamos conseguir fazer a live. Os irmãos me dão um feedback aí para ver se tá boa a transmissão. Paz, Mari, Deus abençoe. Eu estou no 4G, a internet de casa aqui não está funcionando, não sei porquê. Está muito ruim a internet. E vou tentar fazer aqui no 4G mesmo. Paz, Eliandro, Deus abençoe. Paz, Viviane. Paz todos os irmãos que estão chegando aí. Eu tenho um assunto muito precioso para falar com os irmãos. E quero compartilhar isso com os irmãos, né, enquanto ainda está queimando aqui no meu coração aquilo que Deus tem falado comigo. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos nessa live. Ok? Então, antes de nós iniciarmos, né, o assunto hoje, nós vamos falar sobre a necessidade da lei. Por que é que Deus deu a lei sabendo que o homem não podia cumpri-la? Qual de fato é o objetivo da lei? Qual de fato é o objetivo de Deus ter dado a lei? Vamos entender isso aí de forma clara na palavra de Deus, né? De forma muito clara, e de uma vez por todas você vai entender por que a lei foi dada ao homem, mesmo Deus sabendo que o homem não poderia cumprir a lei. Mas antes disso aí, coloque aí a cidade de onde você está assistindo a live, coloca aí o seu nome também, porque muitas pessoas não têm um nome no Instagram, né? Não dá para saber quem que é. E a cidade de onde você está assistindo. Glória a Deus. Angélica, paz do Senhor, Deus abençoe. William, Ituverava, São Paulo, glória a Deus. Santa Rita, na Paraíba, glória a Deus. Paraíba, Santa Rita. Goiânia, Goiás, Deus abençoe. São Paulo, centro de São Paulo, Deus abençoe os irmãos. Daniel Costa, do Rio de Janeiro, glória a Deus. Vitória da Conquista, Bahia. Diego, de Londres, Deus abençoe. Cleiton, meu amigo Cleiton, de Porto Belo, ficamos a tarde inteira conversando hoje. Balneário Camboriú, a cidade abençoada. Nova Granada, Comendador Valêncio, glória a Deus. Limeira, Juazeiro. Também envia aí essa live para todos os seus amigos e pessoas que você quer que conheçam mais a palavra de Deus. Essa live vai ser muito boa para nós entendermos um ponto aí importantíssimo. Quero revelar aqui, quero dar aos irmãos algumas chaves assim que você vai usar a sua vida inteira para interpretar a palavra de Deus. Cajobi, São Paulo, Joinville, Osasco, glória a Deus. Guanambi, Bahia. Gostou do meu chapéu? Eu gosto de chapéu, gosto de boina, gosto de boné, eu gosto dessas coisas. Zorteia, Fortaleza, Ceará. Alicante, Espanha, Deus abençoe os irmãos que estão na Espanha. Jana Rodrigues, CBC, Deus abençoe os irmãos aqui da CBC. Juranda, Contagem. Baiuex, na Paraíba. Duque de Caxias, Rio de Janeiro, glória a Deus, Deus abençoe todos os irmãos aí. São José, Santa Catarina, e os irmãos que estão chegando também, né? Então vamos lá, eu quero compartilhar com os irmãos, espero que você já tenha aí pego a sua Bíblia, né? A gente vai falar sobre a palavra de Deus, e para falar sobre a palavra de Deus, eu quero realmente aqui falar sem ser interrompido. Então, durante o tempo que eu estiver dando aqui a aula, eu vou tirar os comentários, né? Não vou deixar os comentários, e vou dar a aula, e aí nos intervalozinhos de aula, que aí eu volto os comentários para que os irmãos possam comentar alguma coisa. Mas eu vou tirar os comentários para mim não perder o raciocínio, para não me atrapalhar também aqui, porque nós temos muita coisa para falar e nós temos pouco tempo. Então, vamos aproveitar ao máximo. Eu vou desativar os comentários
Os comentários estão desativados. Então vamos lá. Qual é a necessidade da lei? Qual é a necessidade da lei? Preste atenção. Aqui eu quero falar com os irmãos de alguns princípios de interpretação bíblicas que são importantíssimas para você usar durante a sua vida inteira e para você usar principalmente na leitura do Novo Testamento. Observe algo. Quando no Novo Testamento nós encontramos a palavra lei, nós tendemos a pensar de imediato que está se referindo à lei de Moisés. Ok? Encontramos a palavra lei, nós já pensamos que está se referindo à lei de Moisés. Mas observe algo interessante. Nem todas as vezes que encontramos a palavra lei no Novo Testamento está se referindo à lei de Moisés. O apóstolo Paulo, ele usa as palavras de forma muito precisa. E nós precisamos compreender algumas chaves nos escritos de Paulo. Por exemplo, existem 3 palavras no Novo Testamento que você precisa observar se essas palavras elas vêm acompanhadas com um artigo definido. Quais são essas 3? Existem mais palavras, mas eu quero frisar essas 3 porque essas 3 palavras são as palavras que são mais usadas. Então, quais são as palavras? A palavra fé, em algumas partes vai estar a fé, em outras vai estar fé. A palavra Cristo, em alguns escritos vai estar o Cristo. E em outros escrito Cristo só, sem um artigo definido. E também a palavra lei. Em algumas partes da palavra vai estar a lei, em outras partes escrito lei. Observe, porque isso é importantíssimo, é uma chave para você compreender e entender o Novo Testamento. Quando a palavra, por exemplo, vamos usar o Cristo com artigo definido e Cristo. Quando a Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala o Cristo, ele está falando de algo. Quando ele fala Cristo sem um artigo definido, ele está falando de outra coisa. A lei. Quando o apóstolo Paulo fala a lei, ele está falando de algo. Quando ele fala lei sem um artigo definido, ele está falando de outra coisa. A palavra é outra. Quando o apóstolo Paulo fala a fé, ele está falando de algo. Quando ele fala fé sem o artigo definido, ele está falando de outra coisa. Vamos, eu quero só, não é esse o assunto, mas só para que você entenda. Por exemplo, fé. Quando o apóstolo Paulo fala a fé, ele está falando daquilo que nós cremos. Então, naquilo que nós cremos, isso é a fé. Nós cremos em algo. Então, aquilo que nós cremos, ele chama a fé. Quando o apóstolo Paulo escreve fé sem o artigo definido, só fé, ele está falando da fé individual, da fé de cada indivíduo. Ou seja, o conjunto, vamos usar essa frase, o conjunto de doutrinas a qual nós acreditamos, nós chamamos a fé. E quando o apóstolo Paulo vai falar daquilo que existe dentro de nós como indivíduo, ele chama de fé, sem um artigo definido. Então, a fé fala daquilo que cremos, enquanto que fé fala da fé individual de cada ser. Presta atenção, você vai encontrar isso o tempo todo no Novo Testamento. Por exemplo, o Cristo, quando o apóstolo Paulo usa o artigo definido o Cristo, esse o Cristo nos inclui, é Cristo com o corpo. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, então nós estamos incluídos nesse o Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo não usa o artigo definido e ele coloca só Cristo, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, à pessoa singular de Jesus Cristo. Consegue entender? Então, o Cristo nos inclui, é o Cristo com o seu corpo místico, que é a igreja, e nós estamos incluídos nesse o Cristo. E quando ele fala Cristo sem um artigo definido, ele está falando do Cristo singular, a pessoa de Jesus Cristo. E a lei é a mesma coisa, por isso que eu estou explicando isso, para chegar nesse conceito. Porque a nossa aula é sobre a importância da lei. Por que Deus deu a lei sabendo que o homem não conseguiria cumpri-la? Observe,
quando o apóstolo Paulo usa a lei, ele está se referindo à lei de Moisés específica. A lei é a lei de Moisés. A lei com um artigo definido, ele está se referindo à lei que Deus deu através de Moisés. Quando o apóstolo Paulo usa lei sem o artigo definido, ele está falando da exigência de Deus para com o homem. E isso vai além da lei de Moisés. Ou seja, é a exigência de Deus para que o homem tenha comunhão com ele e para que o homem possa trabalhar para Deus. Então, lei sem o artigo definido vai além da lei de Moisés. A lei é a lei de Moisés. Lei fala da exigência de Deus para que o homem possa se relacionar e assim trabalhar para Deus. Então, observe. Quando nós encontramos no Novo Testamento, nos escritos do apóstolo Paulo, lei sem um artigo definido, não está se referindo à lei de Moisés, está se referindo a algo superior, a algo maior e a uma exigência maior também do que a exigência da lei de Moisés. É a exigência, são os princípios de Deus que Deus exige que o homem cumpra para que o homem possa se relacionar e assim servir a Deus. Agora observe, por que nós temos dificuldade para entender esse negócio? Porque eu penso que cometemos dois grandes erros. Nós cometemos dois grandes erros. E eu quero falar desses dois grandes erros para nós chegarmos à conclusão, então, de que por que da lei? Por que Deus deu a lei sabendo que o homem não cumpriria? Observe. Quais são os dois grandes erros? Primeiro que o homem, ele não se conhece. O homem não se conhece, o homem não se reconhece. E acredite, até mesmo os homens que nasceram de novo, aqueles que receberam Deus dentro de si, aqueles que são salvos, muitos deles ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de que o homem é. O homem, por natureza, ele é maligno, ele é caído, ele é corrompido, ele é pecaminoso por natureza. E observe algo interessante. O homem, ele é tão caído na sua natureza, na sua essência, que é impossível que o homem cumpra a lei de Deus. Por dois motivos. Primeiro porque ele não tem capacidade de cumprir a lei de Deus. E quando eu falo da lei de Deus, eu não estou falando apenas da lei de Moisés. Eu estou falando da exigência de Deus ao homem, que abrange tudo aquilo que Deus quer do homem. Então, observe, não estou falando da lei de Moisés específica, eu estou falando da lei de Deus, embora o homem também não consiga cumprir a lei de Moisés. Mas observe, primeiro motivo porque o homem não consegue cumprir a lei é porque ele não tem capacidade para isso. Por quê? Porque o homem é caído e o pecado habita no homem. Então, por natureza, o homem sempre vai pender para aquilo que é errado. Por natureza, o homem sempre vai pender para aquilo que não presta. Por natureza, o homem sempre vai pender para aquilo que é mal. Mas o homem não se conhece. O que isso significa? O homem não consegue reconhecer isso no próprio homem. E olha para mim, não pense no que eu estou falando com a mente que você tem agora e com o coração que você tem agora, depois que você foi salvo e depois que você recebeu o Espírito Santo. Você precisa pensar com a mente que você tinha antes de conhecer a Cristo, de conhecer o que é a igreja, de conhecer o que é a palavra. O homem na sua natureza, o homem sem a intervenção de Deus. Observe, nenhum homem sem a intervenção de Deus está preocupado em fazer a vontade de Deus. Não tem a mínima possibilidade do homem no seu estado natural cumprir a lei de Deus, cumprir as exigências de Deus. Nem sequer o homem vai ser capaz de conhecer quais são essas exigências. Qual é o problema? Qual é o erro? Porque o erro não é o homem ser caído. O erro é o homem não se conhecer.
E por não se conhecer, o homem acredita que ele pode agradar a Deus com aquilo que ele faz. Porque ele não se conhece, ele não consegue reconhecer o seu estado. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara em enfatizar qual é o estado do homem, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela lá comigo em Romanos. Romanos, capítulo de número 3 e o verso de número 10, você vai precisar ser ligeiro aí no endereço. Romanos capítulo 3 e o verso de número 10. A palavra de Deus diz assim, ó, falando sobre o homem. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não existe um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Observe, é isso que a palavra de Deus diz do homem. Não há quem faça o bem, não há um só, sua garganta é sepulcro aberto, sua língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, como é que a Bíblia descreve o homem? Esse é o estado do homem, mas o homem não reconhece isso. Então, o primeiro grande erro do homem, e por isso que o homem não compreende porque que Deus deu a lei, e também não compreende que ninguém pode ser salvo através da lei, né? O primeiro grande erro é porque o homem não se conhece. Observe, outra coisa, o homem, ele não tem consciência, o homem sem Deus. Não pense no homem como você é agora. Você foi regenerado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Mas pense no homem no estado original. O homem sem Deus, o homem sem a intervenção de Deus. Observe, o homem não tem a capacidade de cumprir a lei de Deus, porque não há um justo sequer. E segundo, esse homem também não tem a capacidade. Não é só que ele não tem a capacidade, é que ele também não quer. Uma coisa é você não poder, outra coisa é você não querer. Então o homem, ele primeiro não pode, segundo ele não quer, ele não faz questão, ele não tem vontade de cumprir a lei de Deus. Então o homem não se conhece. Por quê? Porque o homem acredita que ele ainda é útil para alguma coisa, que de tudo, no final das contas, ele não é de todo ruim, que existe alguma coisa boa nele que se aproveite, que existe alguma coisa que Deus poderia aproveitar. Mas deixa eu dizer algo para você. Não existe nada que Deus poderia aproveitar. Todos se fizeram inúteis e não podem de forma alguma cumprir a lei de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos um pouquinho para frente, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 7. Só para me te mostrar algo. O homem antes de nascer de novo, né? Nós nascemos de novo no Espírito. Antes de nascer de novo, o homem é completamente carnal. Por que o homem é completamente carnal? Porque o Espírito está morto. Né? Ele nos vivificou no Espírito. Então o homem está morto. Observe, sendo morto, ele é completamente carnal. E observe o que diz o capítulo 8, verso de número 7 e o verso de número 8. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando eu me inclino para a carne, eu sou inimigo de Deus. Porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Ou seja, a carne, o homem carnal, não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Não existe possibilidade desse homem cumprir a lei de Deus. Não existe essa possibilidade. Observe, verso 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Observe que o texto não diz que eles não... o texto não diz que eles não querem. Embora eles também não querem, mas o texto diz que eles não podem, ou seja, o homem no seu estado natural, carnal, ele não
tem condição, ele não pode, não existe possibilidade dele agradar a Deus. E o primeiro grande problema é que o homem não se conhece. O homem não se conhecendo, ele não reconhece quem ele é e o que ele é. Diante de Deus, inútil. Diante de Deus, desprezível. Diante de Deus, o homem não serve para nada. Consegue entender? E nós precisamos admitir isso. O homem por si só é inútil diante de Deus, na sua própria natureza. Esse é o primeiro grande problema e esse fica fácil de entender. Lembre-se que nós estamos falando do porquê da lei, né? Qual é a necessidade da lei e por que Deus deu a lei mesmo sabendo que o homem não iria cumpri-la. Observe. Segundo erro. Qual que é o segundo grande erro? O homem não conhecer a intenção de Deus. Qual é a intenção de Deus ao fazer o que Deus fez? Qual é a intenção de Deus ao dar a lei? Qual é a intenção de Deus? Nós precisamos entender qual é a intenção de Deus. Quando eu digo qual é a intenção de Deus, eu estou falando da intenção original de Deus. O homem não conhece qual é a intenção original de Deus. Por exemplo, há pessoas que acreditam que Deus nos colocou na Terra para nos dar um conjunto de regras para vivermos por esse conjunto de regras. Então, qual é a intenção original de Deus? A intenção original de Deus, ela está revelada lá em 1 Timóteo. Apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Abra lá a Bíblia comigo. 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Verso de número 9 em diante. Observe que afirmação poderosa é essa daqui. Poderosa, poderosa, poderosa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que nós fizemos, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, ou seja, segundo aquilo que ele mesmo propôs. É o seu próprio propósito, o propósito é dele, e graça. Então ele nos salvou e nos chamou pela sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, olha o detalhe, antes dos tempos dos séculos. Algumas versões diz antes dos tempos eternos. Então, antes dos tempos eternos, antes dos séculos, antes de qualquer coisa, antes da terra ser criada, antes do homem ser criado e formado, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que ele, pelo seu propósito, já tinha nos salvo e nos chamado para a santa vocação através da graça que foi dada através de Cristo Jesus. Mas qual que é o tempo? O tempo era antes dos tempos dos séculos. O que isso significa? Antes de qualquer coisa, Deus nos chamou para a vocação e nos salvou pela graça. Olha o verso 10, observe isso. E que é manifestada agora, ou seja, essa graça pela qual ele nos chamou e nos salvou. Quando é que ele nos chamou e nos salvou? Antes do tempo dos séculos, ou seja, antes de tudo, ele nos chamou e nos salvou, mas isso só foi manifestado agora. Mas observe, não é porque só foi manifestado agora. Aqui o verso 10, né? E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi manifesta agora, mas não quer dizer que foi feito agora. Então, antes do tempo dos séculos, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Qual era a intenção de Deus? O propósito e a intenção de Deus era nos chamar com santa vocação e nos salvar pela graça. Então observe, qual é a intenção original de Deus? A intenção original de Deus era nos chamar pela sua graça.
Isso foi o que Deus propôs antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes que o tempo fosse contado, Deus tinha proposto, e esse era o propósito de Deus, nos salvar pela sua graça. E essa salvação pela graça se manifestou agora, com a aparição do nosso Salvador Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? O qual aboliu a morte, ele aboliu a morte. Presta atenção. Jesus não só perdoou o pecado, Jesus aboliu a consequência do pecado. Porque a maior consequência que o pecado pode ter é a morte. Consegue entender? A maior consequência que o pecado pode ter é a morte. Jesus não só tirou os pecados e perdoou os pecados, ele aboliu a consequência. Ou seja, qual é o pior castigo que eu poderia receber? A morte. Mas Jesus aboliu a morte. Ou seja, ele não só perdoou e tirou os pecados, ele aboliu a consequência. Não existe para você que é salvo em Cristo Jesus a possibilidade da consequência do pecado, porque Jesus ele aboliu a principal consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso é o que a Bíblia diz, né? Em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas Cristo ele perdoou os pecados e aboliu a morte. Ou seja, ele neutralizou completamente a consequência do pecado. E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, no verso 9 e no verso 10... mostra qual é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada. A graça que nos foi dada, não nos foi cobrada, ela nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, antes de qualquer coisa Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era nos salvar pela sua graça. Então observe, por que existe esse segundo grande erro? Porque os homens não entendem qual é o propósito de Deus. Os homens não entendem qual é a intenção de Deus. E a intenção de Deus, ela é muito clara, que é nos salvar pela graça. Essa graça que foi manifestada agora com a aparição de Jesus Cristo, com a aparição de Jesus Cristo agora, e que através da aparição de Jesus Cristo a morte foi abolida e ele nos trouxe a vida. Mas observe algo interessante. Pense comigo. Pensando sobre a intenção original de Deus. Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden. O homem peca no jardim do Éden. Primeira coisa, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus não deu a lei para o homem. E aqui a gente vai chegar onde a gente quer. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus não deu lei para o homem. Não havia lei no jardim do Éden. Então percebemos que essa não é a intenção original de Deus. Porque senão Deus já daria a lei. Deus já daria a lei na arrancada. Ó, Adão, tô aqui a lei para você cumprir a lei. Mas ele não deu a lei. Quando o homem peca e o homem é expulso do jardim, estava aí uma oportunidade para Deus dar a lei para o homem. Agora que você errou, Adão, agora que você errou, Eva, eu vou te dar a lei. Mas quando Deus expulsa o homem do jardim, para que o homem não tome da árvore da vida e viva eternamente como um pecador, Deus também não dá para o homem a lei ali. O homem sai do jardim, e o homem vai viver fora do jardim, vai lavrar a terra de qual fora tomado, né, para viver, mas Deus não dá a lei. Passa-se o tempo, passa-se muitos anos, o homem cresce e se multiplica sobre a terra, chegamos em Noé, a raça humana se corrompe a ponto de Deus querer destruir a terra, mas Deus não dá a lei. Não dá a lei. Vem o dilúvio, aí agora vamos começar de novo. Só a família de Noé, 8 pessoas saem da arca. Uma ótima oportunidade para Deus dar a lei. Porque agora vamos começar do zero. Lá atrás não deu certo com Adão porque não tinha lei. Agora eu vou dar a lei. Mas Deus não dá a lei para Noé. Consegue entender? E passa-se muito tempo. Pastor, quanto tempo depois de Adão veio a lei?
mais ou menos, né, um cálculo aproximado, obviamente, mais ou menos 1.600 anos depois de Adão é que veio a lei. Consegue entender? Mais ou menos. Então observe, Deus deixou as coisas seguirem o curso natural. Por quê? Porque a lei não era o propósito de Deus. A lei não era o propósito de Deus. Eu quero te fazer entender isso. A lei ela nunca foi o propósito original de Deus. O propósito original de Deus sempre foi a graça. Então, 1.600 anos depois é que Deus vai dar a lei. Mas observe, Deus dá a lei em Moisés. O povo sai do Egito, saindo do Egito, o povo entra no deserto, Moisés sobe no monte, e lá no monte Deus dá a lei. Mas 430 anos antes de Moisés, aproximadamente, ou até mais, mais de 430 anos, nós podemos colocar aí mais do que isso, porque eu quero falar de Abraão. Abraão, muito mais de 400, pelo menos uns 600 a 700 anos antes de Deus dar a lei, Deus chamou um homem por nome Abraão. E a esse Abraão, Deus revelou qual era o seu propósito eterno. Bem antes de Deus dar a lei, porque Deus vai dar a lei por causa de um problema temporário. Mas o propósito de Deus sempre foi manifestar a graça. A graça. Observe isso. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 12, você vai ver a promessa que Deus fez a Abraão. Gênesis, no capítulo 12, o chamado de Deus para a vida de Abraão, e Deus diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Observe, quem vai fazer é Deus. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe, Deus promete a Abraão que através de sua descendência, ou melhor, não é através da sua descendência, é através do seu descendente. É singular, não é descendências, como falamos de muitos, é descendente, como falamos de alguém exclusivo. Deus diz que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Agora a pergunta é, quem é Abraão? Abraão é um idólatra. A Bíblia diz que Abraão, com sua família e o seu pai, eram fabricantes de ídolos. Abraão não é um cara certinho, Abraão não é um cara... Presta atenção, Abraão está conhecendo agora esse Deus que está falando com ele. Abraão, junto com a sua família, eram fabricantes de ídolos. Por quê? Porque Deus não deu um conjunto de regras a Abraão. Observe, Deus não deu um conjunto de regras. Deus não deu a lei para Abraão, muito pelo contrário, e também Deus não fez exigências. Abraão, se você fizer isso, se você guardar o sábado, se você fazer aquilo, se você fazer outra coisa, então, Abraão, eu vou te fazer, eu vou fazer. Não, Deus disse: olha, Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer de você uma bênção, e todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão benditas em ti, no seu descendente. E nós sabemos, depois de muito tempo, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e explica que, de fato, quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez a promessa a Abraão e a Cristo. Abre lá em Gálatas capítulo 3. Porque o descendente de Abraão é Cristo. Gálatas capítulo de número 3... Você tem que ficar firme aí que você vai entender o porquê da lei. Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo 3. Verso de número 16.
Observe. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então a descendência de Abraão é Cristo. Então o que Deus falou para Abraão? Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Abraão, daqui a algum tempo vai vir e esse que vai vir da tua descendência, que é o Cristo, que é o meu filho Abraão, vai nascer da tua descendência, esse que virá, nele serão benditas todas as famílias da terra. Observe, Deus não dá a lei para Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão de que vai abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque o objetivo de Deus não é que o homem viva segundo a lei. O objetivo de Deus não é que o homem viva para cumprir a lei. O objetivo de Deus, desde o início e desde os tempos eternos, é abençoar o homem através de Cristo. Esse é o propósito eterno. A lei, ela entra por causa de uma necessidade temporária, mas a graça de Deus sempre foi o propósito eterno de Deus. A graça de Deus manifestada em Cristo sempre foi o propósito eterno. Por isso que antes da lei, Deus faz a promessa. Agora observe algo interessante. E que Deus abra os seus olhos para que você possa enxergar o que eu vou te ensinar agora. Observe o verso de número 15. Gálatas 3,15. Você precisa estar com a sua Bíblia na mão, obviamente, porque senão você é um cabeção, né? Vamos lá. Gálatas 3,15. Observe. Irmãos, falo como homem. Falando como homem. Não falando da palavra, de coisas divinas. Falando de homem. Observe. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. O que é uma aliança? Aliança é uma espécie de contrato. E se o contrato for firmado, ninguém pode anular o contrato e também não pode acrescentar nada ao contrato, ou não pode tirar nada de lá. Por exemplo, suponhamos que eu vou te vender uma casa. Aí eu falo, vou te vender, a casa custa 10 mil reais. Quer comprar? Não, eu quero comprar 10 mil reais. Aí, então vamos fazer o contrato. A gente vai lá, fazemos o contrato, a aliança, o contrato, nós assinamos o contrato. Depois que nós assinarmos esse contrato e esse contrato for estabelecido, confirmado, que no nosso caso é registrado em cartório, eu não posso chegar em casa e falar assim, olha, eu acho que eu vendi barato. Eu não quero mais 10 mil só. Eu vou acrescentar mais 2 mil reais. Eu quero 12 mil reais agora. Essa aliança, ela não pode ser, esse contrato não pode ser alterado. É isso que Paulo está dizendo. A aliança, ela não pode. Uma vez que ela foi confirmada, acabou. Uma vez que o contrato foi assinado, não se pode mudar. E Paulo está falando como homem, ou seja, ele está falando das coisas dos homens. Agora você imagina Deus fazendo uma aliança. Se nós homens, depois de assinarmos um contrato, nós não podemos mais quebrar esse contrato, não podemos mais violar esse contrato, você imagina o próprio Deus fazendo uma aliança. Então observe, uma vez que Deus fez uma aliança, não se pode acrescentar nada a essa aliança e não se pode mudar nada nessa aliança. E Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Qual que é a aliança que Deus fez com Abraão? Na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Ou seja, essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Uma vez que Deus fez essa aliança, esse contrato não pode se mudar, não pode se revogar, não pode se voltar atrás. Você consegue entender? Se os homens honram os seus contratos, você imagina Deus. Então observe, vamos fazer a leitura só para você entender algo. Verso 15. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Observe. Por que promessa? E por que promessa? Porque Deus falou para Abraão de coisas que iriam acontecer. Observe,
Abraão, vai vir um da sua descendência, e nesse que vai vir serão benditas todas as famílias da terra. Então, a isso nós chamamos de promessa. Por quê? Porque diz respeito a coisas futuras. Abraão teria que esperar para isso acontecer. Mas observe, para nós não é promessa. Por que para nós não é promessa? Porque o descendente já veio, que é Cristo. E ele já cumpriu todas as coisas. Então para nós é graça. Por que para nós é graça e para Abraão é promessa? Porque para nós é algo que já foi feito. Para Abraão era algo que ainda ia acontecer. Mas observe, a graça e a promessa é a mesma coisa. A graça e a promessa é a mesma coisa. Graça para nós, porque já aconteceu. Promessa para Abraão, porque para Abraão ainda iria acontecer, porque é futuro. Então, a promessa que Deus fez a Abraão é a nossa graça. A promessa que Deus fez a Abraão é a nossa graça. Promessa para Abraão, porque falava de coisas futuras. Graça para nós, porque já é algo concretizado. Então, observe. As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas uma só. E a tua descendência que é Cristo. Verso 17, observe isso. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, ou seja, qual a aliança? A promessa que Deus fez para Abraão é uma aliança que Deus fez com Abraão. Então, uma vez que essa aliança, essa promessa foi confirmada por Deus, a lei, aqui chegamos no ponto. A lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa, que é a aliança. Ou seja, o que é que Deus fez primeiro? Deus fez primeiro a aliança, que é a promessa que Deus fez a Abraão. Qual é a promessa? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A bênção pela graça. Eu vou abençoar vocês, eu vou dar para vocês de graça. Essa é a aliança e a promessa que Deus fez com Abraão. Uma vez que essa promessa, essa aliança foi confirmada, a lei que vem 430 anos depois não pode invalidar essa promessa, essa é a aliança. Então observe, se a lei que foi dada depois de Deus fazer a aliança não a invalida, então por que ele deu a lei? Por que razão veio a lei? Verso 18. Por quê? Observe. Se a herança provém da lei, o que é a herança? A promessa. Se essa promessa que Deus fez provém da lei, já não provém da promessa. Ou seja, o que é uma promessa? Uma promessa é eu prometer a você que vou fazer algo. Isso é uma promessa. Se eu cobrar de você alguma coisa, então não é uma promessa. Consegue entender? Então é dívida. Para ser promessa precisa ser gratuita. Então observe. Se a herança provém da lei, o que é a lei? Exigência. As exigências de Deus. Lembra do começo da aula? Então, se a herança que nós vamos receber, aquilo que Deus tem para dar, vem através da lei, então não é promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Ou seja, não pode cobrar nada. Porque é promessa, é gratuito, eu prometo. Não estou pedindo algo em troca, estou prometendo. E é promessa para Abraão, porque falava de coisas futuras. Observe, mas a herança não pode vir pela lei, porque o que é a lei? Exigência. Então não seria promessa, seria dívida. Consegue entender? Espero que você tenha entendido. Verso 19. Aqui que está a chave, olha lá. Logo, por que é a lei? Então presta atenção. Olha o resumo, olha que coisa maluca. Tá, Deus fez a promessa. Deus fez a aliança. Deus deixou 1.600 anos sem lei. Deus fez a aliança e essa aliança não pode ser revogada, não pode ser acrescentado nada. Então por que Deus deu a lei? Para que motivo Deus deu? Para que fidelidade que veio a lei? Observe, verso 19.
Logo, por que é a lei? Para que motivo, então, a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Observe isso aqui. Aqui tem um ponto que nós precisamos entender. A palavra ordenada aqui, no original, é prostiteme, essa é a palavra. E essa palavra significa adicionar. Então a lei foi adicionada. Presta atenção, qual que é a ideia de adicionada? Observe, vamos supor que a gente vai comer em um lugar. Aí nós vamos comer, nós pedimos lá, nós pedimos 3 pratos. Aí comemos rapidamente os 3 pratos e percebemos que o nosso propósito original ali, né, que era comer os 3 pratos, os 3 pratos não foram suficientes para suprir aquilo que nós precisávamos. Então nós pedimos para o garçom adicionar um quarto prato. Então ele vai adicionar um quarto prato que não faz parte da nossa intenção original, mas para que seja cumprido ali uma necessidade imediata, vai ser adicionado. Então observe, Deus não precisava dar a lei porque esse não era o propósito original de Deus. Mas Deus adicionou a lei por causa das transgressões. E aqui entra o motivo de vir a lei. Por que a lei? Porque se Deus não dá a lei, o homem nunca ia reconhecer que era pecador. O motivo da lei vir é para mostrar ao homem quem ele era. Para mostrar ao homem quem ele é. Observe isso. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 4. Marque aí o Gálatas. Abre lá em Romanos capítulo 4. Verso de número 15. Romanos capítulo 4. Olha que maluco isso. Romanos 4, 15. Diz assim a palavra de Deus. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, também não há transgressão. Olha o problema. O pecado está no mundo, entrou desde Adão, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, desde Adão o pecado entrou. O pecado está no homem, consequentemente a morte também entrou, porque o salário do pecado é a morte, os homens começaram a morrer. O pecado está no homem, o homem está morrendo, tudo está indo de mal a pior, só que o homem não consegue reconhecer. Por quê? Porque onde não há lei, não há transgressão. O homem olha para si mesmo e acha que está tudo bem. Porque a transgressão, presta atenção, uma coisa é o pecado, outra coisa é a transgressão. O que é o pecado? O pecado está no homem desde o início, mas o homem não se sente transgressor. E por que o homem não se sente transgressor? Porque não existe lei. Então, qual é o motivo de vir a lei? A lei veio para mostrar a transgressão. Ou seja, uma vez que a lei vem, a transgressão aparece. Aparecendo a transgressão, cai a ficha do homem. O homem diz, poxa vida, eu sou um transgressor. Observe, abra lá em Romanos, vira uma página aí, Romanos capítulo 5, verso 20. Olha o motivo da lei vir, olha o motivo porque a lei veio. Verso 20, veio porém a lei para que a ofensa, o pecado, abundasse. Ou seja, a lei veio para que o pecado ficasse mais evidente, abundasse, para que o pecado aparecesse, porque o pecado já estava no mundo. Mas os homens não conseguiam reconhecer isso. Então Deus dá a lei para que presta atenção. Porque os homens vinham matando. Mas não havia uma lei, não matarás. Então os homens matavam e achavam que aquilo era normal. Ou seja, o pecado estava no mundo, mas não reconhecia. Uma vez que aparece a lei, aparece a transgressão. Porque agora tem o não matarás. Uma vez que eu mato, a transgressão aparece. O pecado abunda, ele aumenta, ele cresce. E eu consigo enxergá-lo. Porque olha para mim. Embora o propósito de Deus sempre foi salvar o homem pela graça, corria-se o risco do homem rejeitar a graça de Deus. Por quê? Porque o homem é tão fora da casinha, tão fora de si,
que Deus ia oferecer para ele a salvação pela graça, e ele ia dizer, não preciso, eu estou bem. Por quê? Porque a tendência é o homem sujo achar que está limpo. O homem transgressor achar que é justo. O homem rebelde achar que é obediente. Essa é a natureza do homem. O homem não consegue se enxergar, então vem a lei. E quando vem a lei, expõe o pecado que já habita no homem, que já está dentro do homem. E o homem se vê transgressor. Então a lei veio para manifestar a transgressão. Qual que é o objetivo de Deus com a lei? Fazer com que o homem enxergue o quão transgressor e o quão pecaminoso é, para que quando Deus manifestar a sua graça, o homem reconheça e entenda que não há outra saída para ele, a não ser mergulhar na graça de Deus que está disponível em Cristo Jesus. Qual é o problema? Quando nós não entendemos o propósito da lei, que é de fato mostrar quem nós somos, observe, a lei não veio para justificar ninguém. A lei veio para mostrar o quão porcaria nós somos. A lei veio para mostrar o quão pecaminosos nós somos e o quão incapazes de viver segundo a vontade de Deus nós somos. Uma vez que nós reconhecemos isso, nós clamamos por misericórdia e por graça. E Deus prontamente nos oferece a sua graça, que era o propósito dele desde o início. E que ele manifestou primeiramente a Abraão. Mas depois ele precisou dar a lei para que as transgressões aparecessem. Por quê? Porque Deus não só teve que providenciar a salvação, mas como também nos convencer de que nós precisávamos dela. E sabe qual que é o problema? É que até os dias de hoje tem gente que acha que não precisa. Há muitos ainda que acreditam que são capazes de viver segundo a vontade de Deus por aquilo que são e por aquilo que fazem. E estão rejeitando a graça manifesta de Deus em Cristo Jesus porque não se conhecem, porque se acham bons, porque se acham santos, porque se acham maravilhosos e insubstituíveis. Então, pastor, por que Deus deu a lei sabendo que o homem não poderia cumpri-la? É por isso mesmo, para que o homem visse que não podia cumprir a lei. E, consequentemente, desejasse ardentemente uma manifestação de graça de Deus. E essa manifestação da graça de Deus, ela apareceu em Cristo. Então, quando eu olho para mim, incapaz de guardar a lei de Deus, não a lei de Moisés apenas, incapaz de viver segundo a vontade de Deus, caído, pecaminoso, cheio de concupiscências, desejos desenfreados, com a alma totalmente distorcida, né? Quando eu olho para mim dessa forma, eu digo, só tem uma chance. Se Deus manifestar a graça, e aí quando ele me apresenta Cristo como manifestação da graça dele, eu abraço e confio exclusivamente em Cristo e não em mim. Então, por que Deus deu a lei se o homem não conseguia cumpri-la? Muito simples, para que o homem enxergasse o quão transgressor ele era. Para que o homem enxergasse o quão pecaminoso ele era. Consequentemente, dependesse exclusivamente da graça de Deus. Porque o propósito original, antes dos séculos, lembra do texto de Timóteo? Sempre foi a graça. Mas corre-se o risco de Deus apresentar a graça e o homem rejeitar. Por quê? Porque o homem acha que é bom. Então Deus dá a lei. A lei vem por uma necessidade temporária. A lei vem por uma necessidade. Eu quero que você marque essa frase aí, tira um print da tela e você vamos assim, ó, espalhar isso por toda a internet, por todo o Instagram. Qual frase? A lei veio por uma necessidade temporária. A graça sempre foi o propósito eterno de Deus. Vou repetir. A lei veio por uma necessidade temporária. A graça sempre foi o propósito eterno de Deus. Qual é a necessidade temporária pela qual a lei veio? Para mostrar para o homem quanto pecador ele é. Para mostrar para o homem o quanto transgressor ele é.
E qual que era o propósito eterno? Sempre foi a graça. Mas correndo o risco do homem rejeitar a graça, Deus então enviou a lei, adicionou a lei para que você olhe para você e diga assim, realmente eu sou muito transgressor e não tem outra forma a não ser mergulhar nessa graça maravilhosa de Jesus Cristo. Vou te mostrar um outro texto. Abre lá em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo faz aqui uma revelação importantíssima. Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo diz. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Porque esse texto aqui é poderoso demais. Quando terminar aqui a live, eu vou publicar, eu vou postar no meu feed lá um bannerzinho falando da aula. E eu quero que você corra lá e comente o que mais te marcou na aula. Então guarda aí na sua cabeça o que mais vai te marcar nessa aula, para você correr lá nos comentários e comentar lá. Eu quero responder comentário por comentário, quero ler comentário por comentário. De tudo que nós falamos aqui na aula, eu quero que você corra lá no feed, na hora que eu postar, lá no feed, e coloque lá no comentário o que mais te marcou nessa aula, o que mais foi revelador para você nessa aula. E também não esquece de colocar o stories aí e colocar a frase: a lei veio por uma necessidade temporária, a graça sempre foi o propósito eterno de Deus. Romanos capítulo 7, verso 7, olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. A lei não é pecado. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, antes da lei, Paulo não conhecia o pecado que já habitava nele. Olha só. Eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, o desejo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então observe. O pecado da concupiscência já estava nele. Mas Paulo não ia saber que isso existe se a lei não dissesse. Então observe, a lei não é o pecado, mas a lei manifesta o pecado que habita em mim. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Não é que o pecado não existisse, o pecado existia, mas eu não percebia, não tinha lei. Então observe, eu cobiçava, a cobiça estava em mim, mas como não havia lei, não havia transgressão, não havia pecado. Uma vez que a lei veio, ela me mostrou o pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Antes da lei eu não conhecia o pecado. Não é que o pecado não estava nele. O pecado estava nele, mas ele não conhecia. A lei traz a evidência ao pecado. Então, a lei não veio justificar, a lei veio manifestar o pecado que já habitava em nós. Quantos conseguiram compreender? Então, eu quero que você... eu quero fazer mais lives como essa, mais aulas como essa, mas vai depender muito do seu engajamento. Então, tira o print aí, me marca lá, eu quero repostar todos os stories. Tira uma foto bonita, né, irmão? Não tira uma foto feia, não. E se tirar uma foto feia, tira outra, né? Dá uma caprichada aí. Ajuda o pastor. Né? E aí você reposta lá e me marca, não esquece de me marcar, que eu quero repostar todos esses stories aí que os irmãos marcarem lá, e corre no feed agora, e você vai, o que você vai fazer? Você vai comentar qual é a melhor parte da aula que te marcou, que você entendeu, que abriu os seus olhos, ou a sua dúvida, comente o que você achar que tem que comentar lá, e eu quero que você marque lá aos seus amigos, para que eles também possam ficar com o parafuso assim meio coçando, para que eles se interessem em estudar a palavra de Deus. Marque quantos amigos que você quiser no seu comentário. Marque quantos você quiser. Então, temos a missão de colocar aqui o story, marcar o pastor e também correr lá agora e comentar no feed que eu vou postar agora. Eu preciso encerrar a live, porque senão eu não consigo salvar o vídeo, ok? Está terminando o nosso tempo. Então, beijão no coração dos irmãos, conto aí com o engajamento dos irmãos para nós continuarmos produzindo conteúdo. Coloca lá o stories, comenta no feed, e que Deus te abençoe, e até a próxima aula, em nome de Jesus.